Boa noite, aqui é a doutora Cris, médica homeopata, acupunturista, e hoje eu vou falar um pouquinho da homeopatia para vocês. Vou falar sobre duas questões que são importantes, que é a experimentação e a patogenesia. O que seria isso? Então, a experimentação foi um método que o Hahnemann criou, que é como um ensaio para chegar aos medicamentos, à essência dos medicamentos, para que esses medicamentos serviriam. Então, ele pegava as pessoas, que seriam os experimentadores, que foram os experimentadores, havia uma série de pré-requisitos para que essas pessoas pudessem estar experimentando os medicamentos homeopáticos. Então, elas tinham que ser pessoas saudáveis, elas não poderiam ter passado por uma extração, uma amputação, não podia ser portador de doença crônica, não podia estar em uso de nenhum medicamento, ou seja, tinha que ser pessoas bem saudáveis para poder estar experimentando o medicamento. Então, ele dava o medicamento para esses experimentadores e ele ia anotando todos os sintomas que as pessoas começavam a manifestar, que seriam os sintomas do medicamento. Então, quando todas as pessoas que estavam experimentando o medicamento passavam por aquelas fases todas e não conseguiam mais relatar nada de diferente, que os sintomas só iam se repetindo, ele chegava à conclusão do medicamento. E aí ele fechava aquele medicamento. Então, seria o ensaio patogenético daquele medicamento. Então, ele catalogava todos os sinais e sintomas daquele medicamento. E a isso se chama matéria médica homeopática. Cada medicamento tem a sua matéria médica, que é o quê? É o resultado dessa experimentação que era feita por um número grande de pessoas até não haver mais relatos de nada de diferente. Para vocês terem uma ideia, nós temos assim mais de 3.000 medicamentos e foi assim que o Hahnemann catalogou tudo e criou a matéria médica. E o que é patogenesia? Patogenesia é a pessoa que está doente, porque lá na experimentação a pessoa saudável experimentando o medicamento e deixando ele se manifestar nela. Na patogenesia é o paciente, é o doente que você vai estar acompanhando, que vai trazer para você toda uma sintomatologia dele, que inclui sintomas físicos e sintomas mentais. E esses sintomas vão sendo catalogados pelo médico. E depois são cruzadas essas informações e se vê para que medicamento essa informação aponta. Então, quais são os medicamentos que manifestam aqueles sintomas que o teu paciente está te relatando? Então, se cria uma conexão entre a matéria médica e o relato do teu paciente. Essa conexão é o princípio da similitude. Então, aquele medicamento que é capaz de manifestar os seus sintomas numa experimentação, numa pessoa saudável, é o mesmo medicamento que vai ser capaz, por similitude, de curar uma pessoa que está doente, apresentando sintomas similares. Espero que vocês tenham compreendido. Mas é algo que é interessante à medida que a gente vai estudando e vai entendendo o funcionamento da homeopatia. As pessoas às vezes acham que não tem uma racionalidade científica, muito pelo contrário. Existe toda uma racionalidade científica porque não se supõe, não se emprega, não vai se pesquisar um medicamento já lhe atribuindo possibilidades terapêuticas, não. A mente está livre, o medicamento vai ser experimentado e ele vai sendo catalogado de acordo com o que ele apresenta, de acordo com a sua natureza. E os medicamentos homeopáticos, eles são extraídos ou do reino vegetal, ou do reino mineral, ou do reino animal.
Por isso que a gente fala que são medicamentos naturais, porque eles são extraídos da própria natureza. Então, beijo grande para vocês.